A paz do Senhor Jesus. De novo, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão preparados para terminar sobre fidelidade? Sem cair? Ainda temos domingo, né? Ainda temos domingo. Gente, a gente vem falando desse tema de renúncia, né? Desde o começo do ano. E quando eu me deparei com esse tema agora, final, fidelidade, ele resume todo esse tema. Porque não dá para renunciar se não for fiel. Pensa comigo. Você que é casado, você que já teve várias namoradas, vários namorados. Quando você decidiu casar, você teve que renunciar todos os outros. Todas as outras. Para ser agora fiel. Né? Assumir um compromisso. Porque o significado da palavra fidelidade é constância nos compromissos que eu assumi com o outro. Interessante, né? Constância nos compromissos que eu assumi com o outro. Então, agora você tem que ter constância no compromisso que você assumiu com aquela outra pessoa. E aí nós vamos falar agora sobre como Jesus foi fiel, como ele é fiel, e como ele deseja que nós sejamos fiéis. E nada melhor do que ir para Apocalipse. E aí muitos falam, Apocalipse? É. Ali ele mostra a fidelidade dele para o final de todas as coisas. Como nós aqui. Para o final desse ano de renúncia, vem a fidelidade. E aí ele mostra toda a fidelidade dele. E aí ele quer também a fidelidade nossa. Para que toda essa revelação que virá, nós possamos fazer parte dela. Aliás, vamos fazer parte dela. Ou para o céu, ou para o inferno. Mas nós vamos fazer parte dessa grande revelação. Nós vamos fazer parte. Não tem por onde correr. Ou para a vida eterna, ou para o sofrimento eterno. Só se você não crer na palavra. Então vamos lá, Apocalipse 2, versículo 8. E aí nós vamos falar aqui sobre uma carta. Apocalipse 2:8 diz assim: Carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço também as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Até aqui. Bem, aqui nós estamos ouvindo o relato do apóstolo João. Esse apóstolo está vivendo num momento derradeiro, porque ele é o último dos apóstolos vivo. Ele está pastoreando lá a igreja de Efésios, e aí ele está agora
com o compromisso de levar o evangelho. Mas a perseguição contra João e contra todos os cristãos está ferrenha. Aqui no momento dessa perseguição, os judeus estão perseguindo os cristãos. Porque os judeus achavam que perseguir os cristãos, porque eles não aceitavam Jesus, era um voto a Deus, era honrar a Deus. Nós tiramos os cristãos porque eles estão blasfemando, porque eles estão falando de um Cristo que para nós não tem significado nenhum, não tem valor. E então, ele é, de repente, perseguido, começa a perseguição grande dos judeus, e aí, de repente, ele é banido, ele é levado lá para a igreja, lá para a ilha de Patmos. Uma ilha vulcânica. Se é uma ilha vulcânica, você já pensa que não tem plantação, não é aquela ilha das Maldivas, né? É totalmente uma ilha para prisioneiros. E começa a levar para lá. E nesse mesmo tempo, os cristãos estão sofrendo, estão sendo perseguidos, morrendo. Muitos estão saindo de suas casas, estão roubando as suas casas, porque falar que era cristão, eles perseguiam de uma tal maneira que tiravam os bens das pessoas. Tiravam tudo que elas tinham e levavam elas cativas, prisioneiras e torturavam. E até o ano de 64, depois de Cristo, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Os judeus que não aceitavam que Cristo tinha sido enviado por Deus. Os judeus que não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles não aceitavam isso. E aí eles começaram a perseguir. Isso até o ano de 64. Porque aí veio um incêndio em Roma. E aí, com o incêndio em Roma, né, que foi uma cilada, uma coisa armada por Nero, e aí o que acontece? Agora começa a perseguição romana. Agora os romanos entram com toda a força e começam a perseguir os cristãos. E aí, quando eu ouço aquela música, né, o Coliseu não parou, a igreja, era isso. Os cristãos agora eram jogados na arena para os leões comerem, eram colocado fogo neles em praça pública para que todos vissem que todo que se declarasse cristão estavam contra Roma. Por quê? Porque quando se declarava ser cristão, eles já não adoravam mais a César, eles não adoravam mais ao imperador, eles não adoravam mais os deuses de lá. Mas o interessante que, enquanto estava acontecendo isso, as igrejas cristãs começaram a surgir. Enquanto eles eram perseguidos, eles estavam, sabe, com aquele desejo de falar de Cristo. Quanto mais se perseguia, mais eles tinham a certeza que precisamos falar de Jesus. Precisamos ser fiel a Jesus. E assim, né, olhando hoje, nós estamos falando de perseguição de morte. E hoje uma perseguiçãozinha num trabalho, a gente já quer parar, né? A gente já quer deixar tudo de lado. A gente não suporta uma pressãozinha. Agora, esse povo não. Esse povo estava vivendo nessa perseguição e eles estavam ali. Outra coisa que acontece, quando João vai lá para a ilha de Patmos, aí, como estava tudo numa tragédia, estava tudo se acabando, quando João é levado, era o último apóstolo vivo. Então, quando os cristãos viram que agora levaram João, o que passa na cabeça das pessoas? Acabou. Acabou o cristianismo. Acabou para a gente. O que será de nós? Acaba tudo. Mas o nosso Deus, Ele transforma tragédia em esperança. Toda tragédia, ela se transforma em esperança para aquele que é fiel.
para aquele que acredita que a tragédia se torna em esperança. E aí vem João, lá na ilha de Patmos, e vem uma revelação. E aí vem o próprio Jesus. Ele tem uma revelação, o céu se abre, no capítulo 1. É lindo. Aqui no 9, olha o que ele diz aqui, ó. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva um livro, o que você vê, e envie às 7 igrejas. Olha aí, já tínhamos 7 igrejas. E mais. Mas aqui ele está falando das 7 igrejas. E aí ele diz, né? Voltando me vi, né? 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha quem estava lá. Olha quem pediu para escrever o livro. Olha quem pediu para escrever essas cartas para 7 igrejas. E aí mais para frente ele diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu estou no controle agora de tudo. Não tenha medo. Esse sofrimento, você está aqui nessa ilha, sozinho. Não tenha medo, ó, estou aqui. E você vai prestar um grande serviço para gerações, porque você foi fiel. E aí, ele escreve 7 cartas, e para 7 igrejas. Vamos lá? Ele escreve para Éfeso, ele escreve para Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, que é a que a gente vai falar, e Sardes. Ele escreve essas 7 cartas. E o interessante, quando você vai ler as 7 cartas, é muito interessante. Olha o que ele faz. Quando ele pede para João escrever, então Jesus é como se estivesse ditando. Gente, eu fico imaginando, eu ouvindo, eu escrever o que Jesus está ditando para mim. E aí eu fico pensando nesses livros, né, inspirados, né, que as pessoas escrevem. Eu acho lindo quem escreve livro, porque vem inspiração. Sabe aquela inspiração? E eu fico imaginando essa inspiração vindo de Deus. Essa inspiração vindo do próprio Jesus. Escreve aí, assim. E ele escrevendo. E aí João escreve essas 7 cartas. E 7 igrejas. E essas 7 igrejas, olha o que ele faz. 4 primeiras, ele elogia e censura. As 4 primeiras igrejas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Essas 4 igrejas, ele elogia ela. Mas ele também dá uma dura. Ele fala, aqui Éfeso mesmo, ele fala muita coisa boa aqui dela. Depois ele fala assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Isso foi a censura que ele fez para Éfeso. Essas 4 primeiras, ótimo. Mas teve uma que ele censurou duramente. Ele não fez elogio nenhum. Ele só censurou. Que foi a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava rica. Uma igreja que se achava imponente. Uma igreja que achava que não precisava de mais nada. E aí ele censura ela. Ele chega a dizer assim para ela. Quer ver? Eu achei muito interessante aqui.
Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria você ser frio do que ser morno. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar você. Foi duro, não foi? É assim, eu estou lá na igreja, mas não estou, sabe? Ah, você vai na igreja? Ah, eu vou de vez em quando. Ah, de vez em quando eu falo em língua estranha, de vez em quando eu canto. Tem dia que eu estou de cara boa, tem dia que eu estou de cara feia. Tem dia que eu converso com os irmãos, tem dia que eu não converso. Tem dia que eu... tá morno. Era melhor que você fosse quente ou frio. Se tá morno, Jesus está, vomitando. É simbologia. Mas ele está... Eca. Tenho nojo disso. Ou é quente ou é frio. Ou eu estou ou não estou. Porque se eu não estou, é falar, mas ser frio? É, porque se você não está, você tem a chance de estar. Você tem a chance. Agora, morno, um dia eu sou e outro dia eu não sou. Que fidelidade é essa? A fidelidade ela tem 3 características. É a obediência, honestidade nos negócios e sinceridade. Bem, você que gosta de etimologia da palavra, eu fui buscar a sinceridade. E a sinceridade, ela vem de máscara, sem cera. Que antigamente, né, os atores usavam máscaras de cera. Então, quando eles desciam, eles tiravam, e aí, com cera, estou sem cera. A mesma coisa eram os vasos também, que eram colocados, quando trincados por dentro, então eles passavam cera. E aí dizia, você quer um vaso com cera ou sem cera? Quer dizer, legítimo ou ilegítimo? E aí vem sinceridade. Legítimo. E aí, quando ele fala isso, aí ele vem falando, vamos voltar aqui para as igrejas. E aí ele vem falando. Só que quando ele chega em Esmina, né, Esmina e Filadélfia, essas 2 igrejas, elas recebem só elogios. Elas não recebem nenhuma censura. Jesus não fala nada. Olha, conheço as tuas obras. Olha, você tem que melhorar. Olha que isso. Olha que eu tenho contra você isso. Não. Ele só elogia essas 2 igrejas. Por isso você vê muitas, né, igrejas com o nome Filadélfia. Né? Por isso você vê. É a igreja que não tinha censura nenhuma, que Jesus não censurou essas 2 igrejas. E aí, para falar de Esmina, né, que é a carta que nós estamos lendo aqui, essa cidade, ela ficava num lugar, hoje ela é lá na Turquia, e ela ficava num lugar que era muito próspero. Ela era uma colônia grega, mas ela foi fundada e aí ela teve alguns problemas de início, ela foi a ruínas, mas aí levantaram essa igreja, essa cidade de novo, e essa cidade se tornou forte, e ela se tornou poderosa. Era uma cidade assim, sabe, que todos cresciam o olho para aquela cidade. Porque era uma cidade imponente, era uma cidade rica, e todos queriam estar nessa cidade. Essa cidade também, ela era fiel. Ela era fiel a Roma e fiel ao imperador. E ela tinha uma fidelidade que ela construiu templos para o imperador e para os seus deuses, os deuses do imperador. E a gente está falando, gente, de cidades que os judeus estavam ali, mas eles estavam, sabe, se contaminando ali. E essa cidade, ela era fiel aos deuses. Zeus, Cibele, vários deuses romanos e gregos. E ela, do mesmo jeito que era fiel, a cidade era fiel a Roma, os crentes dessa cidade eram fiel a Deus.
Por isso que a perseguição começou a ficar muito grande com eles. Eles sabiam que era ser fiel. Eles estavam acostumados a ser fiel a Roma. Então, quando o cristão vem, quando vem o apóstolo, quando vem os discípulos e vão lá e pega e mantém uma igreja, abre uma igreja, esses crentes, do mesmo jeito, porque eles aprenderam a ser fiel a Roma, agora eles são fiéis a Deus. Só que com isso eles começam a sofrer demais. Porque agora, com essa fidelidade a Deus, os romanos vêm para cima. E começam a torturar, a perseguir, a matar. E aí, eles começam a ser sacrificados. Teve um dia que mais de 1000 cristãos foram lançados de um topo de uma montanha e morreram. Porque eles declararam amor a Jesus. Porque eles não se dobraram à adoração ao imperador. Porque naquela época era assim, o imperador vinha e dizia, adore a mim. E se a pessoa falasse não, era morta. Era excluída. E essa cidade também, ela tinha uma coisa. Ela era uma cidade de competição atlética. E eles lutavam. E eles, sabe aqueles que vocês veem no filme, para ganhar a coroa de louro? Sabe assim, aqueles... Daí que saiu o atletismo, Jogos Olímpicos, isso. Eles, sabe, eles eram bons nisso. Eles treinavam muito para isso. E tinha essa premiação. Então, quando você vai ver Jesus contando sobre essa carta, falando dessa carta para Esmina, falando para João, João, escreve isso lá para aquela igreja. É porque Jesus viu a fidelidade e estava dizendo o quanto estava feliz pela fidelidade de Esmina. Só que Jesus, ele começa a dizer na linguagem deles. Quando Jesus diz aqui, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É porque eles estavam acostumados a ser fiéis e ganhar a coroa de louro. Agora eles vão ganhar a coroa da vida. E vai acontecendo isso. E a coisa vai se passando. Mas aí a pergunta é, como me manter fiel? Como manter a fidelidade no meio a um caos desse? Gente, nós estamos falando de morte. Como ser fiel? Se hoje chegasse para você e falasse, olha, a partir de hoje vai acabar as igrejas, não vai ter mais igreja, vamos supor que o Estado faça isso, não vai ter mais igreja. Como se manter fiel a isso? Como que a gente vai se manter fiel? Você vai... Tudo bem, a gente fecha as portas, tudo bem, acabou. A partir de hoje, a gente adora o Estado. O que o Estado falar, o que o Estado mandar, nós faremos. Como vai ser isso? Então, aqui, como fazer isso? Primeira coisa que eu coloquei aqui é desromantizar a vida cristã. Você sabe o que é isso? A gente leva a vida cristã muito romântica. A gente canta louvores, como acabou de cantar esse aqui, que eu amo esse louvor. Não vou dividir minha adoração. Romântico isso, né? Mas e a prática? Quando você canta isso, pensa, você não está dividindo, não? Você não está dividindo, não? Pensa. O problema de Esmina era, eles estavam pobres, eles passavam por aflições, eles estavam presos e eles lutavam com as blasfêmias. Mas ainda a igreja se tornava fiel. A igreja estava lá.
A igreja não abandonava a Jesus. A igreja estava orando. A igreja estava buscando. A igreja estava acreditando no céu. A igreja estava esperando pela coroa da vida. Mas e nós? A gente está esperando isso? Sem as aflições. Porque se algum de nós falar aqui hoje que nós estamos tendo aflições como Esmina, nós estamos mentindo. Ah, aflição é aflição. É aflição. Mas, vendo, ninguém aqui, pelo menos no nosso país, pelo menos aqui, na nossa igreja, vamos filtrando até chegar aqui, na nossa comunidade. Ninguém aqui está vivendo o que Esmina estava vivendo. Ninguém aqui está sendo proibido de pregar o evangelho. Ninguém aqui está sendo proibido de falar das coisas de Deus. Ninguém está sendo proibido de vir aqui na segunda-feira orar. Ninguém está sendo proibido. Mas estamos deixando. E Esmina está ali firme. Ninguém está tão pobre como Esmina estava. Como os cristãos de Esmina estavam. Ninguém. E Esmina estavam tirando suas propriedades. Tirando. Falasse que era cristão. Então, se você é cristão, você não precisa de nada disso. Isso aqui é do imperador. Eles eram saqueados o tempo todo. E aí, estamos romantizando a vida cristã. Aqui, eles não tinham tempo para romantizar nada. Eles não tinham tempo, porque eles estavam vivendo um sofrimento que talvez não, certeza, não aguentaria nem um terço. Segundo, para desromantizar a vida cristã, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, é saber que que Jesus está no controle de tudo. Porque eles sabiam que Jesus estava no controle da situação. Mesmo passando por tudo que eles estavam passando, Jesus estava no controle. Olha o que ele diz. O vencedor, de modo algum sofrerá. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A questão aqui é que Esmina, ela confiava no reino espiritual. Nós não. Nós estamos muito longe de imaginar o reino espiritual. Nós estamos longe. A nossa mente é muito terrena. É muito aqui na terra. É chão, a gente quer ter chão. A gente quer ter na mão. E o reino espiritual não está na mão. O reino espiritual não está. Você não sente ele batendo aqui com o pé, não. Você sente com o coração. É o coração que te move para o reino espiritual. E Esmina era essa. Jesus, ele está declarando, ele está falando para ela, olha, vocês estão fiel no coração. É o coração de vocês que é fiel. Nós não. A nossa fidelidade, muitas vezes, é com o homem. É com o homem. Muitas vezes saímos da nossa casa para vir aqui, para mostrar para o homem, cumprir a minha tabela. Cumprir a minha escala. Hoje era meu dia e eu cumpri a minha escala. Estou bem. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Com Deus é bem além, muito mais além. Agora, ele continua sendo fiel. A fidelidade dele não muda. Mas e a nossa?
Agora, para que a fidelidade dele se cumpra, precisa começar com a nossa fidelidade. Que compromisso que você assumiu com ele, que você não está, sabe, não está tendo constância. Os compromissos que eu assumo que eu não tenho constâncias no meu compromisso. Compromisso de fidelidade a Jesus. Quando eu levantei a mão, quando eu disse eu quero servir ao Senhor. Ninguém prometeu que a sua vida ia mudar assim, que amanhã eu vou acordar e vou ter $1 milhão na minha conta. Ninguém prometeu isso. Ou alguém prometeu. Você prometeu, passou alguma coisa quando foi orar aqui pela pessoa? Se alguém te prometeu, corre. Te prometeu errado. Se alguém prometeu algo fora do evangelho, corre. Porque a minha Bíblia não diz isso, não. A minha Bíblia não disse que você vai ser o primeiro em todas as coisas. A minha Bíblia diz que ele é o primeiro e o último. É ele que é o primeiro e o último. Por que tanta arrogância? Por que tanta soberba? Por que tanta vontade de querer ser o que Jesus não disse que você é? Ele disse que você é um escolhido dele. Para você fazer a vontade dele. Ser fiel a ele. Continuando. O que fazer para desromantizar a vida cristã? A avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. A avaliação de sucesso de Jesus para nossas vidas é diferente da avaliação de sucesso do mundo. E nós não entendemos isso. Mas aí quando a gente vai ver o exemplo da igreja de Laodiceia e a igreja de Esmina, aí você percebe isso. Laodiceia quer ser o que ela não era. Ela queria mostrar, jogar na cara, eu sou rica. Não tem até um negócio, eu sou rica, não tem um negócio assim? Tem um negócio desse, não tem? É uma novela, era alguma coisa. Eu sou rica. Laodiceia era isso. A igreja de Laodiceia queria mostrar, eu sou a tal, eu sou empoderada, eu sou e eu sou. E aí Jesus diz para Laodiceia, você é rica, mas é pobre. Tem tudo, tem dinheiro, tem tudo. O que será que tinha naquele tempo? O que será? Eu sou rica! Isso aí, só falou, quase loira. Gente, hoje, né? Carros importados, iPhones, última geração, tudo isso é, né, uma pessoa rica. Então, Laodiceia acho que devia ter essas coisas nesse nível. E Jesus diz para ela, você é pobre. Você é pobre. Era uma igreja egoísta. Era uma igreja soberba. Então é pobre. Estava muito longe do reino de Deus. Estava lá, longe do reino de Deus. Mas aí, Esmina era uma igreja pobre. Esmina, por ter, né, pela perseguição ser tão grande contra ela, ela era pobre. Acho que não tinha nem cadeira, assim, sei lá como é que era. Lembrando, Esmina hoje é uma cidade maravilhosa. Até hoje, é a única igreja de toda, né, a única cidade de todas dessas da Bíblia que continua imponente. Que continua, diz que é linda, lá na Turquia. Eu tenho vontade de ir na Turquia. E aí, Esmirna, ela era pobre. Mas Jesus disse, você é rica. Olha só aqui, que bonito, que ele fala, ó. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Olha só, pobreza. Não é pobre, é pobreza. Vocês são olha, a coisa está feia para vocês. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas vocês são ricos. É que Jesus,
Ele está avaliando o sucesso espiritualmente. Vocês são ricos, vocês vão para o céu, vocês têm a coroa da vida. Vocês, estão muito além, vocês são ricos. E aí outra maneira de desromantizar a vida cristã, que Esmina estava pronta, é estar pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Estar pronto para fazer qualquer sacrifício. Você sabe o que é um sacrifício? É entregar aquilo que você mais ama, aquilo que você mais, sabe? Isso é um sacrifício. Nesse tempo aqui, gente, não ficava se pedindo dízimo. Não se ficava pedindo ofertas, não se pedia. Sabe como que era feito aqui nesse tempo? Eles honravam. Todo mundo tinha igual. Ninguém tinha mais que o outro. A igreja, naqueles tempos, eles eram unidos em tudo. Em tudo. Vamos supor hoje, eu tenho um Yaris, todo mundo teria que ter um Yaris. Eu tenho um carro, qual é o seu agora? HRV? Da Ana? CRV? Carrão, hein? Olha. Todo mundo tinha. Se tinha um CRV, todo mundo ia ter um CRV. Era uma igreja que todo mundo se unia e ninguém sentia falta de nada. Todo mundo tinha igual. Todo mundo era unido. Para honrar a Jesus. Tudo isso para honrar a Jesus. Todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo era unido. Ninguém tinha desunião. Ninguém se achava melhor do que o outro. Ninguém ficava pensando o que o outro, do outro. Mas hoje, estamos vivendo um tempo que a gente só quer olhar a vida do outro. É o tempo todo. Olhando a vida do outro. Quem tem, quem não tem, se vai ter, se não vai ter, onde foi. Hoje está difícil. Até mesmo os cristãos. Hoje nós estamos aqui que nem, sabe, essa cidade, a cidade corrompida, as cidades estão assim, todo mundo querendo ser mais que o outro, viver melhor que o outro. Ninguém tem mais aquela união. O diabo conseguiu fazer uma coisa, sorrateiramente ele conseguiu botar a inveja para reinar no meio do povo. E as pessoas estão se consumindo com isso. E quando ela não tem, ela precisa ter. E ela corre, ela vai, ela derruba, ela faz o que for para conseguir ter a mais. Não é nem igual ao outro, ela quer ter mais. Porque ela precisa sempre estar provando. E quando Jesus não quer que você prove nada para ninguém. O que Jesus quer é te provar. Te provar para você ser aprovado. Porque tem uma diferença aqui. Jesus, ele prova você para você ser provado. Mas o diabo, ele tenta você para te destruir. Para te enfraquecer. Porque nas tentações, vamos ficando fracos. E quando ele fala ser fiel até a morte, e ainda aqui, né, tem uma parte aqui que ele fala aqui, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O que eu aprendo aqui com esses 10 dias, né? Ele deu um tempo determinado. Porque ele está dizendo aqui que é para prová-los. Então, a prova do Senhor, ele tem tempo para começar e para acabar. E quando acaba, você sai aprovado.
A não ser que você queira ficar em recuperação. Mas se você assumir a prova, você pegar aquela prova, sabe quando você vai para a escola e você pega a prova, eu vou fazer prova hoje, vou estudar. Se você pegar a prova e fazer direitinho, você vai ser aprovado. E aí você vai passar por ela forte, fortalecido. E aí não tem diabo que te derrote. E aí, quando ele fala, ser fiel até a morte. Aqui está falando da perseguição. Sabe? Não está falando da morte física. Pode acontecer também, mas como aconteceu várias vezes. Mas está falando aqui de uma morte das coisas que você vai perder. Das coisas que você às vezes vai ter que deixar para trás. Porque tem coisas que estão te fazendo mal. Tem coisas que estão te tirando de perto de Cristo. Tem coisas que vão te levar à morte espiritual. Tem casamentos que te levam à morte espiritual. Tem relacionamentos que te levam à morte espiritual. Tem trabalho que te leva à morte espiritual. É dessa morte. Seja fiel. Tem coisas que você vai ter que abandonar. Tem coisas que você vai ter que deixar para trás. Vai ter que deixar. Para ser fiel. Para ter a fidelidade de Deus na sua vida. E aí, falando disso, né, de sacrifício até a morte, aí vem, até o pastor outro dia até falou, de Policarpo. Policarpo foi um bispo, lá em Esmina. E ele foi perseguido, e levaram ele preso, e torturaram, tentaram fazer ele adorar o imperador, e ele, mesmo assim, não. E aí levaram ele para a fogueira. E quando jogaram ele lá, e ele dizia, bota fogo logo nisso aí. Começa, põe fogo aí, bota fogo nisso. Gente, vocês vão me queimar por alguns instantes. Vai ser um sofrimento por alguns instantes. Agora, o pior é o sofrimento de vocês por toda a eternidade. Olha só. Eu vou pegar fogo aqui, eu vou morrer em alguns instantes. Quantos minutos vai durar isso aí? 5, 10 minutos, estou morto. Mas e a morte? A segunda morte aqui, ó. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Sabe qual é essa segunda morte aqui? O inferno. Essa é a segunda morte. A morte física, 10 minutinhos. Acho que nem isso, né, Júlia? 5 minutinhos eu já estou morto. Menos, né? Acho que bem menos. Instantes, morri. Mas a morte eterna, a segunda morte, no inferno. Eu vou passar toda uma eternidade no inferno. A Bíblia fala que o inferno queima constantemente. Constante. E aí Policarpo disse, taca fogo, queima logo isso aí. E aí tentaram ainda fazer, persuadi-lo, tentaram, até que ele disse assim, uma frase bem... Eu servi a esse Jesus 86 anos da minha vida. Ele só me fez bem. Ele só me deu coisas boas. Ele só nunca fez mal para mim. Como é que eu vou negar o meu Salvador? Como é que eu vou negar esse que me tirou de onde eu estava? Esse que me livrou da segunda morte? Sabe, o que eu vejo hoje nas igrejas, assim, coisas que eu escuto e que eu vejo, é que a gente precisa falar mais da morte. Para onde vamos? Para onde iremos? O que vai ser da gente depois? Porque as pessoas estão muito no hoje, no aqui, agora.
e estão nem aí. Depois eu vejo se eu morrer. Depois de você morrer. Acredita. E se for verdade? Se não for, tudo bem. Mas e se for? E se for verdade? E se você passar a eternidade? E se você enfrentar a segunda morte? É para pensar, não é? E aí, o que Jesus espera de nós? Jesus espera de nós coragem para suportar as pressões. Porque Jesus conhece as nossas aflições, porque Ele passou por todas elas. Aí você fala, como Jesus passou por todas elas? Passou. Por todas as aflições que nós passamos, Jesus passou por todas elas. E saiu vencedor. Jesus prova para nos aprovar. A prova é para fortalecer e Ele não abandona. A aprovação é limitada, é breve e o propósito é santo. Para concluir, para você refletir essa noite. Se Jesus escrevesse uma carta para você, o que teria nessa carta? Mais elogios? Mais censura? O que teria nessa carta para você? Ele encontraria fidelidade e elogiaria essa fidelidade? O que é ser fiel? Se essa carta viesse nas suas mãos hoje, o que estaria escrito nessa carta para você essa noite? O que Jesus escreveria para você? O que Jesus escreveria para as 100? Conheço